Fala, meu povo. E aí, como que tá? Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam. Pessoal, a aulinha de hoje, nós vamos continuar aqueles conceitos de modelo atômico, né? A evolução dos modelos. E só fazendo um feedback aqui, o que a gente estudou na última aula foi o Demócrito, né, que não era cientista, era um filósofo, Leucipo Demócrito, e Dalton, não foi isso? O que a gente percebeu? Que Leucipo, Demócrito e Dalton tinham ideias parecidas, né, sobre o átomo. O átomo seria esférico, maciço e indivisível, certo? Então tá. Agora a gente vem com esse novo conceito aqui, ó, pessoal. O átomo é divisível. Tranquilo? Então, eu creio que vocês já ouviram falar, né, que o átomo ele pode ser dividido em próton, elétron e nêutron. Essas são as três partículas fundamentais que vão formar o átomo. E aí, pessoal, nós vamos ver como que o átomo é formado por essas três partículas, como foi descoberto essas três partículas, certo? Primeiro começou aqui, ó, no início do século XIX. No início do século XIX, gente, um tal de Joseph John Thomson, J.J. Thomson. O J.J. Thomson, o que ele fez? Ele fez uma experiênciazinha, olha só. Isso aqui, ó, é um tubinho de vidro, e ele colocou gás rarefeito. O que é gás rarefeito? Gás de baixa pressão. E aí, o que ele começou a fazer, gente? Ele dava descarga elétrica dentro desse tubo. Vocês viram aqui que tem o cátodo e o ânodo? Tá vendo aqui? Esse cátodo é o polo negativo e o ânodo era o polo positivo. Beleza. Quando ele começava a dar descarga elétrica dentro desse tubo, ele percebia, depois ele fez esse experimento bem mais, ele colocou um campo elétrico, vou mostrar aqui embaixo para vocês, ele colocou um campo elétrico, né, positivo e outro negativo, e ele viu que esse campo elétrico externo, quando ele dava essas descargas elétricas dentro desse tubo, os raios, eles produziam raios, né? Os gases, desculpa. Os gases produziam raios. E esses raios, eles iam em direção sempre ao campo elétrico da parte positiva. Eles iam em direção ao positivo. E nessa época já se sabia que os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, positivo atrai o que? Negativo, certo? Então, pessoal, significa o quê? Que se esses raios estavam se deslocando para o campo elétrico positivo, significa que esses raios seriam o quê? Seriam negativos, certo? E se esses raios eram negativos, destruía aquela ideia do Dalton. Por quê? Porque o Dalton falava que o átomo era indivisível, que não existia coisa menor que o átomo, seria menor partícula, tá? Então, essa experiênciazinha aqui, ela é chamada de experiência de Crookes. Por quê? Porque foi um tal de Crookes que ajudou o Thomson na época. E esses raios que foram observados foram denominados de raios catódicos. Tá vendo aqui, ó? Raio catódico. Por que era raio catódico? Porque eles saíam do cátodo, certo? E iam em direção ao ânodo. Beleza, gente? E aqui ele tem uma figurinha, que isso aqui tudo é da apostila de vocês, tá? Aqui tem uma figurinha. E aqui mais embaixo, tá vendo aqui esse Bernoulli Play? Tem uma simulação do que foi esse experimento. Eu vou clicar para vocês verem. Se vocês não estiverem entendendo muito, são 3 minutinhos de vídeo. Se vocês não estiverem entendendo muito, pode passar para frente, tá? Mas é legal vocês verem o que aconteceu, tá? Aconteceu a formação dos raios. E daí
Depois eu vou falar mais um pouquinho, tá? Do modelo de Thomson, JJ Thomson. Então, olha, dá uma olhadinha aí, gente, nesse videozinho. Vou tirar minha cara, porque ninguém merece. Então, voltando aqui, gente, sem editar o vídeo mesmo, porque aí já ia pedir demais para mim, viu? Vocês viram que o JJ Thomson era vascaíno, né? Ver lá a Cruz de Malta. Então, pessoal, o JJ Thomson, com esses, vocês perceberam lá naquela ampolinha de vidro que os raios eles iam em direção ao campo elétrico, da parte positiva do campo elétrico, certo? Então, concluiu-se que o átomo não poderia ser igual o Dalton falou, né? Sem partículas elétricas, sem partes elétricas. E foi daí que se descobriu a primeira partícula subatômica. O que é a partícula subatômica? A partícula menor ainda que o átomo, certo? E essas partículas, gente, aqui, ó, elas foram denominadas de quê? De elétrons, né? E como elas iam para o polo positivo, elas eram o quê? Elas eram negativas. Então, pessoal, elétron aqui, ó, elétron é a parte negativa do átomo, certo? Beleza? E aí agora a gente vai saber onde que ela fica e tal. E a partir desse experimento, pessoal, o JJ Thomson, ele propôs um segundo modelo atômico. Então, o primeiro modelo atômico que a gente viu lá na última aula era esse aqui, ó, era bolinha de bilhar, lembra? Bolinha de sinuca? E o segundo modelo atômico, todos os modelos foram assemelhados com alguma coisa, tá, pessoal? O segundo modelo de átomo, que foi o de Thomson, foi assemelhado a um pudim de passas. O que seria o pudim de passas? Seria
a massa, tá vendo essa parte azul aqui? A parte azul seria a parte positiva. Ué, professora, mas ele não descobriu nada positivo, não. Ele não, o Thomson, com as suas experiências, ele só conseguiu comprovar a existência da parte negativa. A parte positiva, ele supôs, ele fez uma suposição. Por quê? Porque se o átomo tinha partes negativas, ele supôs que teria que ter uma parte positiva para poder o quê? Equilibrar, né? Positivo com negativo para o átomo ser uma coisa neutra. Então tá, beleza. Hoje em dia a gente sabe que o átomo tem sim partes positivas, mas o Thomson não conseguiu comprovar nesse modelo. Então essa parte positiva, essa parte azul aqui seria a parte positiva que ele supôs que tinha. E aí essas bolinhas amarelas aqui, amarelo ou verde, gente? Amarela, né? Essa parte amarela aqui seriam os elétrons, seriam as cargas negativas. E por que ele assemelhou um pudim de passas? Só que pudim aqui, o modelo de pudim que a gente tem, não tem nada a ver, né? Porque o pudim que a gente faz tem aquele círculo no meio, né? Não tem nada a ver com aquilo não, gente. Eu costumo falar para os alunos que parece mais com panetone. Por quê? Porque o panetone, aquela massa do panetone seria essa massa positiva e essa parte azul, e as frutinhas encrostadas ali dentro seriam os elétrons. É mais fácil a gente visualizar se a gente imaginar um panetone, tá? Panetone, então. Aí, pessoal, esse modelo de Thomson foi por volta de mais ou menos 100 anos depois do Dalton, tá? Porque Dalton foi em 1803 e Thomson veio em 1898. Aí vocês estão vendo, tá? E aí, pessoal, depois desse modelo de Thomson, depois da descoberta dos elétrons, veio um outro cara. Vamos passar aqui já para baixo. Tá vendo aqui a radioatividade? Depois a gente vai falar sobre isso direitinho. Foi na mesma época que se descobriu a radioatividade, por isso tornou-se possível essa experiência que o Ernest Rutherford fez. Então, olha só, experiência. Agora a gente vai ver como se descobriu os prótons, que é a segunda partícula subatômica. Então, olha só, pessoal. Um tal de Ernest Rutherford, aqui ó, nessa época de 1911, pertinho também, né, lá do Thomson. O que ele fez? Ele bombardeou com partículas alfa, como tinha já na época tinha descoberto esse polônio aqui, ó, sabia-se que todo material radioativo emitia partículas alfa, beta e gama, certo? Então, esse polônio, ele sabia que ele emitia partículas alfa, que eram partículas positivas. Tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é uma caixa de chumbo, e lá dentro dessa caixa de chumbo saía aquele raiozinho ali, que eram as partículas alfa, as partículas positivas do polônio. E aí, pessoal, ela ia em direção à lâmina de ouro. Tá vendo ali? Essa lâmina de ouro era bem fininha, da espessura de uma folha de papel. Então tá. E aí começaram a jogar essas partículas positivas nessa lâmina de ouro aí. O que eles observaram, gente? Que a maioria aqui tem também uma animaçãozinha, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que a maioria das partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Poucas sofriam desvios, a maioria atravessava de boa, sem sofrer desvios. E ele fez uma média aqui, de 20 mil que ele jogou, somente uma voltou. Né? Era uma média que ele fez lá. Não me pergunte como que ele fez essa média, né? Lógico que ele não contou 20 mil, né, gente? Ele fez uma proporção. Então, de 20 mil que ele jogou, uma voltou. Então, foi daí que ele tirou várias conclusões que eu quero discutir aqui com vocês, essas conclusões que o Rutherford tirou. Mas antes, vou colocar isso aqui, ó. Também tá na apostila de vocês. É uma animaçãozinha bem pequenininha, tá? Só para vocês verem como que funcionou a experiência de Rutherford.
Vamos lá. Vamos ver se... Então, pessoal, voltando aqui. Olha lá. O que a gente percebe nessa experiência? Por que ele pegou o ouro primeiro? Porque o ouro é o metal mais denso que existe, tá? Então ele imaginou assim, se o ouro é muito denso, os átomos no ouro vão estar mais juntos, né? Vão estar mais próximos. Sim, tinha sentido. E aí, como os átomos iam estar mais juntinhos, ele bombardeando, se o modelo fosse igual o Rutherford falou, você concorda aqui, ó, se fosse aqui, volta lá no modelinho de Thomson, desculpa. Se o modelo fosse igual o Thomson falou, essa parte azul aqui seria a parte positiva. Aí imagina vindo aqui, ó, imagina vindo partículas positivas batendo no positivo. Positivo, o que acontece? Repele, né? Então, não fazia sentido o modelo de Thomson, essa massa positiva aqui. Foi daí que ele percebeu como a maioria passava direto, então a maioria do átomo seria um vazio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, é o modelo do Rutherford, que é um dos modelos mais atuais. É o Rutherford/Bohr, que o Bohr ainda vou falar depois para vocês. Não na aula de hoje, tá? Então, veja bem, pessoal. Tá vendo essa partezinha? Esse aqui é o modelo que a gente vê lá no desenho do Jimmy Neutron, né? Esse aqui é o modelo que a gente diz que é o modelo mais atual, com alguns estudos ainda de camadas eletrônicas que a gente vai ver daqui uns dias. Então tá, vamos olhar aqui. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Stand círculozinho? Stand círculozinho representa a movimentação dos elétrons. E lá, aquela bolinha azul lá, seria a parte positiva do átomo. Então, por que o Rutherford propôs esse modelo aqui? Esse modelo de Rutherford foi assemelhado com o sistema solar. Por quê? Porque ele descobriu que os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, tá? Então, veja bem aqui. Por que seria assim para Rutherford? Imagina aqui, ó, vindo as partículas positivas lá da experiência dele. Vem as partículas positivas aqui, ó. Segue o mouse comigo aqui, gente. Vem as partículas positivas aqui, atravessa tranquilamente, ó. Vai atravessar tranquilamente. E se bater em um elétronzinho aqui, também não vai fazer diferença, porque a massa do elétron é irrisória, tá? Então, e outra, positivo com negativo também não vai repelir, tá? Então, o que acontece? Volta aqui no mouse comigo. Se eu tenho aqui, ó, uma partícula vindo lá do polônio, a partícula positiva vindo, bate aqui nesse núcleo, né? Aí sim, aí, se o núcleo for positivo, aí essa partícula que é positiva vai repelir. Então, pessoal, o Thomson, naquele modelo passado lá, ele foi considerado o pai do elétron, né? Porque ele descobriu as cargas negativas. O Rutherford, ele é o pai dos prótons. Então, por que ele está falando que o próton fica ali, ó, no centro, no meio? Porque se o próton ficasse distribuído ao redor, a experiência dele não fazia sentido, né? Não faria sentido. Por quê? Porque o positivo vem, bate no núcleo,
né, que é positivo, aí ele vai repelir. Por que só uma em 20 mil repele? Porque o núcleo é muito, é lógico que essa representação aí, pessoal, não é uma representação, né, de verdade, o nome já diz, é uma representação. Então, o núcleo é uma coisa muito, muito, muito pequena, porque se dessas partículas, essas que voltavam, de 20 mil, uma voltou, era que batia no núcleo, certo? Foi daí que ele imaginou que o átomo tinha que ter uma parte muito, muito pequena e que essa parte muito, muito pequena seria positiva. E foi daí que ele denominou essa parte muito, muito pequena de núcleo, certo? Ele imaginou que estaria numa região ali. Então, ele chamou essa região de núcleo, uma região muito densa. E como esse núcleo era positivo, essas partículas positivas foram denominadas de prótons. Então, olha, os elétrons ficariam aqui em volta, certo? Girando. Por que os elétrons ficariam girando? Também ele imaginou, se o elétron ficasse parado, o núcleo não é positivo, né? Ele descobriu que o núcleo é positivo, e o elétron aqui fora é negativo, se o elétron ficasse parado, ele ia atrair ao núcleo, né? Porque negativo não atrai com positivo, então os elétrons iam ser atraídos ao núcleo, certo? Então, foi daí que também se descobriu nessa época que os elétrons ficavam ali girando ao redor do núcleo. Então, essa parte que ficam os elétrons, gente, foi denominada pelo Rutherford de eletrosfera, ok? Então, a eletrosfera é a região onde os elétrons moram. É toda essa região aqui, ó, tá vendo? Isso é a eletrosfera. E lá no núcleo a gente tem o quê? Prótons. E foi daí que surgiu a segunda partícula subatômica. O que é partícula subatômica? Partícula menor do que o átomo, ok? Então, pessoal, agora a gente já se sabe o quê? Que Thomson descobriu elétrons, beleza? Rutherford descobriu quem? Prótons. Professora, tá faltando uma, né? Ah, só um minutinho, gente. Só para a gente comparar. Tem alguns livros, só para vocês terem uma noção. Tem alguns livros que trazem a comparação do átomo de Rutherford com um estádio. Imagina um estádio de futebol tipo Maracanã. E imagina uma formiguinha lá no meio. Então, o estádio seria o tamanho do átomo e a formiguinha seria o tamanho do que? Do núcleo. Então, pessoal, o tamanho do átomo é milhões de vezes maior do que o tamanho do seu núcleo. Se a gente não consegue nem ver o átomo direito, né? Imagina o núcleo. Então, é uma coisa assim inimaginável, tá? Então, mas a gente vai imaginar essa última figurinha que eu mostrei para vocês. A gente vai imaginar o átomo como se fosse isso daí, tá bom? Por enquanto, o átomo vai ser isso daí para a gente, ok? E para encerrar a nossa aulinha de hoje, eu vou falar da descoberta da última partícula subatômica, tá? A última partícula subatômica, deixa eu ver se tem ela aqui, os nêutrons. Aqui, ó, aqui a gente vê melhor. Tá vendo aqui? Tem duas coresinhas aqui, gente, no núcleo. Então, aqui a gente já tem dois tipos de partículas lá no núcleo, e aqui fora a gente continua tendo os elétrons. Em 1932, um tal de Chadwick, ele imaginou o seguinte: como que lá no núcleo eu vou ter partículas positivas, como que eu vou ter positivo com positivo, positivo, sendo que a gente sabe que positivo, positivo não se repele. Então, aquele positivo com outro positivo ia se repelir, o núcleo ia desmoronar. Então, ele falou, não tem sentido, né? Não tem sentido isso. E aí ele descobriu que lá no núcleo teria partículas que impediria essa revolução do positivo com o positivo. Essas partículas eram partículas sem carga elétrica, por isso que elas foram denominadas nêutrons aqui, ó. Então, nêutron é o que, gente? A nossa terceira partícula subatômica, que foi descoberta por Chadwick. O Chadwick não tem modelo, tá, pessoal? Não existe modelo atômico para o Chadwick.
Ele só aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Então, esse que continua sendo o modelo de Rutherford, tá? Com a adição de nêutrons. Então, para que servem os nêutrons? São partículas sem carga. Para que elas servem? Para impedir a repulsão dos prótons ali dentro do núcleo. Tranquilo, gente? Então, olha, resumindo a aula de hoje, essas bolinhas amarelas aqui em volta, ó, essa bolinha amarela são os elétrons girando em volta lá do núcleo, e os elétrons foram descobertos por Thomson. Muito bem. E a bolinha verde aqui, ó, e a bolinha laranja são o quê? São prótons e nêutrons, ok? Então, pessoal, lá no núcleo se concentra toda a massa do átomo, ok? A massa dos elétrons é desprezível, ela é muito leve. Então, tá. A próxima aula a gente vai começar a estudar sobre isso, sobre massa, tá? Sobre a massa do próton, a massa do nêutron. Então, pessoal, o que acontece? O modelo de Rutherford a gente vai parar por aqui, ok? Núcleo com prótons e nêutrons, ok? Então, o nosso átomo tem lá no núcleo próton e nêutron. E lá na eletrosfera, girando em volta, os elétrons. Tranquilo? Beijão para vocês, até a próxima.